Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Dedique os próximos minutos para reflexão e oração na presença de Deus. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que quer falar com você. Ele deseja que vivamos integralmente em sua presença. Todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as horas do nosso dia, todos os dias do ano. Ele prometeu que estaria conosco, assim, de forma ininterrupta, e nos convida a vivermos da mesma forma com Ele, a cada momento. No livro de Colossenses, nós lemos: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como cristãos, agimos e falamos em nome de Jesus. Recebemos uma procuração para representá-lo nesse mundo. Quanta honra! E, ao mesmo tempo, quanta responsabilidade. Como temos exercido essa grande responsabilidade? As suas palavras e ações têm bem representado o seu Senhor Jesus? As suas palavras poderiam estar na boca dele? Suas ações são dignas dele? Seriam confundidas com as ações dele? Quando avaliamos sinceramente nossas vidas, nós veremos pecado. Nós pecamos de muitas formas. E queremos colocar isso também agora diante de Deus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, reconhecendo o quanto precisamos de Ti, porque muitas vezes tropeçamos. E nossas palavras e atitudes não são dignas do Teu nome. Não estamos de acordo, não estamos sintonizados com os teus valores, com o teu amor. E por isso pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Cuida de nós, nos renova e nos concede a tua força. Age em nós pelo teu Espírito para que nossas vidas possam mais e mais expressar a tua vontade, a tua verdade, o teu amor. Assim oramos por Cristo Jesus. Amém. Ainda que sejamos muitíssimo corretos, uma falha abala nossa retidão, que é tão frágil. Nossas palavras e ações muitas vezes nos condenam, estão muitas vezes em desacordo com os valores do reino de Deus. Por isso Jesus precisou enfrentar a cruz. Não conseguimos nos tornar aceitáveis diante de Deus por nossa própria justiça. Precisamos da justiça de Cristo. Ele derramou sobre nós por meio de sua morte e ressurreição. Derramou essa justiça, conforme lemos no mesmo livro de Colossenses. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Graças a Deus por esse amor perdoador. Graças a Deus por sua atitude na cruz e por suas palavras de graça e perdão. O pecado que nos condenava foi removido. Estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Perdoados, podemos prosseguir em nossa tarefa como embaixadores de Deus nesse mundo. Podemos seguir vivendo pela graça e expressando também a graça para os outros em palavras e em ações, porque é Deus quem nos vivifica.
Nossa história de hoje está registrada no capítulo 6 do livro de Atos. O contexto é o primeiro século, provavelmente alguns meses depois da ressurreição de Jesus. Acompanhem a leitura. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O evangelho foi alcançando, nesses primeiros anos, muitas pessoas. Isso era maravilhoso, mas a primeira comunidade cristã da história não estava imune aos problemas. Muitas das pessoas que formavam essa comunidade haviam acompanhado muito de perto o ministério de Jesus e ouvido seus ensinamentos de primeira mão. Muitos estavam presentes naquele dia de Pentecostes e presenciaram também essa ação viva do Espírito de Jesus. Ainda assim, eram homens e mulheres sujeitos a falhas. A distribuição de alimentos não estava sendo adequada. Algumas viúvas foram esquecidas. A questão envolve aqui um certo preconceito. Os judeus de fala grega são aqueles que assimilaram a cultura helenista, não apenas no seu jeito de falar, mas também nas vestes e nos costumes. Eles eram influenciados pelos gregos. Esse grupo se queixa, então, e a questão precisa ser resolvida. Foram então escolhidos 7 pessoas para servirem às mesas, administrando os recursos em favor de toda a comunidade. São homens capazes que andavam com Deus e estavam usando também os seus dons em favor dos outros. Também nas nossas comunidades cristãs temos problemas. Não estamos imunes ao preconceito, à discriminação ou ao egoísmo. Nossa humanidade se manifesta nos nossos relacionamentos. A comunidade primitiva nos serve de exemplo. Precisamos enfrentar esses problemas e fazer isso de forma prática, para que possamos nos organizar, para que haja justiça, harmonia, arrependimento, perdão. Esses 7 homens que ali foram escolhidos aceitaram sua tarefa. Desse episódio, dessa organização inicial, surge a expressão diácono, que significa atendente, mordomo, administrador ou servidor. A palavra tornou-se uma expressão do serviço cristão em favor do outro. A comunidade cristã faz diaconia, assim nós falamos, atendendo necessidades, administrando recursos em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade, praticando o amor e a justiça em nome de Jesus. A história dos diáconos nos inspira também hoje a assumir tarefas simples. Servir às mesas. Servir às mesas faz parte do serviço cristão. No mundo, algumas tarefas são vistas como inferiores, de menor dignidade, e outras têm mais status, têm uma maior dignidade. Não deveria ser assim entre nós. Jesus nos ensinou que o maior é aquele que serve. E o serviço no corpo de Cristo é de acordo com os dons. Os apóstolos se dedicavam ao anúncio verbal do evangelho, ao ensino,
E os diáconos, então, organizavam a distribuição de alimentos. E assim a comunidade foi exercitando essa dinâmica dos dons. Nossa história continua, então, acompanhando a ação de um desses 7 homens, escolhidos ali como diáconos. Seu nome é Estevão. Acompanhem a leitura. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Estevão era uma pessoa de muitas habilidades. Ele põe a mão na massa, serve as mesas, mas também realiza maravilhas e sinais. Deus está realizando milagres através da vida de Estevão. Provavelmente, ele deve ter orado por pessoas doentes, elas foram curadas, e assim como havia acontecido também anteriormente com Pedro e com outros apóstolos e com o próprio Jesus, assim ele também expressava esse poder de Deus. Ele também argumenta com os opositores, falando com sabedoria. Ele une o seu testemunho prático, suas ações, com suas palavras. O Espírito de Deus estava agindo de forma livre e soberana. Sua ação, a ação do Espírito, não cabe dentro das estruturas que ali, de forma recente, haviam sido criadas. Estevão tem dons nas duas áreas. Ele serve com dedicação e ele também fala com entusiasmo e coragem a respeito de Jesus. A história nos mostra que nem sempre seremos bem recebidos quando fazemos o bem. O ministério de Estevão, que unia palavra e ação, despertou forte oposição, uma oposição desleal. Assim como haviam tramado contra Jesus, agora eles agem contra Estevão. Testemunhas foram subornadas para mentir, distorcendo suas palavras, e Estevão foi então preso e levado ao tribunal religioso, o Sinédrio. O texto continua assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos, pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E assim o texto segue. E na sequência desse texto, Estevão põe ou expressa a sua defesa. Com muita propriedade, ele resume a história de Israel, começando por Abraão, apontando para um plano muito maior de Deus. Ele mostra que a história toda aponta para Jesus. Estevão anuncia o agir de Deus em toda a história. Não é apenas a história de um povo, a história de Israel, é a história da salvação, a história de Deus, que em Cristo é o Salvador. Como você tem entendido a história? É a história de Deus. Não apenas quando as coisas acontecem de acordo com os nossos planos e a nossa vontade, ela sempre é a história de Deus. Jesus é Senhor de tudo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim da história. Nós temos a tendência de ler a história a partir de nós mesmos. Nossas experiências, nossos sentimentos determinam nossa avaliação daquilo que está acontecendo. Mas o agir de Deus vai muito além das nossas limitadas percepções. Quem poderia supor
que Deus redimiria o mundo por meio da cruz. Nenhum dos discípulos compreendeu a princípio. Parecia derrota, mas foi vitória. A história precisa ser lida a partir de Jesus. Vejamos como termina então essa defesa de Estevão. Ele diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O discurso foi duro. O povo de Israel, chamado por Deus para viver os valores do seu reino e anunciar a sua salvação, havia se desviado do propósito. No passado, ao invés de se arrependerem, mataram os profetas, que questionavam o egoísmo e o pecado. Quando Jesus veio, anunciando a chegada do reino de Deus e a sua graça, eles o condenaram à morte por meio de um julgamento fraudulento. Agora, usavam o mesmo artifício para condenar Estevão. Continuamos a leitura. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão foi apedrejado e morreu como testemunha de sua fé em Jesus. Em suas últimas palavras, como lemos, ele expressa confiança em Jesus, e demonstra uma paz profunda, além da nossa compreensão, perdoando inclusive os seus assassinos. Poderíamos supor que, por estar servindo a Deus e falando em nome de Deus, Estevão deveria ter sido poupado, salvo desses opositores, mas não foi o que aconteceu. Depois de Estevão, muitos outros cristãos, nos primeiros séculos, enfrentaram violência, privação e morte. Entendiam esse sofrimento não como um castigo da parte de Deus, mas como uma expressão de sua confiança e de sua conexão com esse Jesus que também sofreu. Algo não a ser buscado, claro, mas aceito como parte do caminho com Jesus. A palavra usada nesses casos é martírio, que significa literalmente testemunho, mas aqui se tornou expressão de testemunho com a própria vida. Como eles podiam agir assim? Em primeiro lugar, porque o Espírito de Jesus estava os capacitando. Não é uma reação simplesmente humana. Em segundo lugar, porque estavam olhando para a história numa perspectiva nova e transformadora. Eles compreendiam que haviam sido inseridos nessa história da salvação. Cristo havia os inserido nessa história. Uma história muito maior do que o sofrimento que eles estavam passando naquele momento. Uma história que estava nas mãos de Jesus e ele não seria frustrado em seus propósitos. O alvo estava anunciado, era a eternidade, o destino era certo. Deus conduzia a história para sua conclusão por intermédio desse Jesus, o Rei dos Reis, que estava agora à direita do Pai, como Estevão o vê. Não havia nada a temer. O céu estava aberto diante deles, não por seus méritos ou pelo cumprimento de preceitos religiosos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus.
num tempo como o nosso, tão marcado pela busca do prazer e da satisfação pessoal, essa postura das primeiras gerações de discípulos parece estranha. Mas a jornada do discipulado também hoje, às vezes, nos conduz para a dificuldade e o sofrimento. O exemplo de Estevão quer nos inspirar a levantar os olhos e perceber uma dimensão maior, uma história maior do que nós mesmos, mais abrangente do que nossos poucos anos sobre a terra e do que nossos episódios de dor no meio dessa história. Estevão nos inspira a olhar para Jesus. Jesus à direita de Deus Pai, mais sábio e soberano do que jamais poderíamos imaginar em nossas mentes egoístas. Deus não nos livra sempre de todas as situações difíceis e das injustiças nas nossas vidas. Alguns de nós, algumas vezes, serão testemunhas por meio do sofrimento. Testemunhamos a confiança em Deus e no seu amor, assim como Estevão. Ele foi à nossa frente e nos inspira em sua vida e nos inspira em sua morte. Estevão nos inspira a servir em tarefas simples, como conversamos. Somos chamados a servir de acordo com nossas capacidades, habilidades e dons. Servir com humildade em todo tipo de tarefa. Servir com alegria, com dedicação, confiando no que Deus pode fazer a partir das coisas simples que nós podemos e devemos fazer. Que tarefas você tem sido chamado a realizar em nome de Jesus? Estevão também nos inspira a unir testemunho prático e verbal. Por meio das nossas ações e das nossas palavras, Deus age e Deus fala nesse mundo, transformando situações e vidas. Nossas palavras e ações aquecem corações e corpos, alimentam almas e estômagos. Andando juntos, palavra e ação causam um grande impacto no mundo. Que exercitemos a cada dia nosso falar e também o nosso agir, em nome de Jesus. Que tudo o que fizermos, seja em palavras, seja em ação, seja feito em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Suas ações e palavras estão unidas, elas apontam para Jesus. Estevão ainda nos inspira a olhar para a história numa perspectiva maior. Nosso testemunho, em palavras e ações, terá sempre o seu fruto. Podemos não presenciar a colheita, mas certamente as sementes germinarão a seu tempo. Podemos não ver sentido ou resultado em nosso sofrimento momentâneo, ou talvez não compreendemos por que certas circunstâncias são permitidas por Deus. Somos convidados, então, a olhar além. Deus está conduzindo a história, Deus está conduzindo as nossas vidas, Ele não falha, nós é que falhamos. Confie então nele, descanse nele, coloque sua esperança nele. Uma pessoa impactada por esse ministério e pelo martírio de Estevão foi o apóstolo Paulo. Ele é chamado de Saulo no texto que lemos. Nesse tempo, ele era um dos principais opositores da causa de Jesus. Estava presente durante o apedrejamento, concordava com a condenação de Estevão. Mais tarde, no entanto, seu coração foi amolecido, a palavra encontrou lugar e ele acolheu Jesus. Por meio dele, por meio desse Paulo, muitas outras pessoas ouviram a respeito do amor de Deus. Nosso testemunho, em palavras e ações, tem uma repercussão muito maior do que nós conseguimos compreender. Nosso testemunho em palavras e ações, mesmo que sejam as ações mais simples, está inserido num projeto muito maior na história de Deus. E Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor da história. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo nas horas difíceis, mesmo nos momentos de dor, nós podemos encontrar em ti inspiração. Obrigado pela história de Estevão, por sua vida dedicada. Obrigado, Senhor, porque até no último momento ele foi testemunha fiel da confiança que tinha em ti.
Obrigado que, olhando para Ele, nós também podemos ser inspirados a viver a nossa vida totalmente dedicada a Ti e a enfrentar as diferentes situações da nossa breve existência com confiança, com fé de que Tu estás cuidando de nós, de que não estamos sozinhos, não estamos desamparados e de que nada acontece sem que o Senhor permita ou esteja presente nos sustentando nas horas em que mais necessitamos. Senhor, nessa certeza nós queremos viver, firmados nessa Tua promessa, agindo, falando nas coisas simples, nos momentos delicados, sempre buscando essa sintonia com a Tua vontade, por meio do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos ainda olhar para alguns avisos e eu convido você então a acompanhar aqui nossas informações. A campanha de inverno está a pleno vapor. Estamos aí reunindo agasalhos, mantas, cobertores. Até o mês de julho você ainda pode fazer parte, separando aí uma coberta, meias, toalhas, o que você tiver em casa. Faça isso com zelo, com cuidado, deixa limpinho, bem cheirosinho, entregando aqui para as nossas equipes poderem fazer isso chegar a pessoas que necessitam. Também avisamos que no dia 24 de junho, na próxima semana, das 8 da manhã até meio-dia, aqui no Casarão da Luterana Floripa, nós teremos um curso de primeiros socorros. Ele é aberto a toda a comunidade. A partir dos 10 anos podem participar. A ideia é que você possa aprender ou relembrar, fortalecer essa sua experiência com o socorro de pessoas em momentos difíceis. São aqueles momentos que nós esperamos nunca vivenciar, nunca experimentar, mas quando eles acontecem, saber como agir pode fazer toda a diferença. Então, se você está interessado, faça sua inscrição pelo WhatsApp da nossa comunidade. Nós teremos aqui no dia 27 de junho um concerto, uma oportunidade diferente, você é convidado a participar. O repertório desse momento é de música clássica e às 18 horas, então, do dia 27, aqui na Luterana Floripa, nós podemos juntos ouvir, aproveitar, curtir esse momento especial com música de alta qualidade. Participe. E nós temos também ainda avisado a respeito do nosso Arraiá, nossa festa que acontece aqui mesmo no Casarão da Luterana Floripa, no dia 8 de julho. Você é convidado a participar, você pode ajudar nas diferentes barracas e também brincar e participar de todas as atividades. Tem de tudo, pinhão, crentão e tudo mais que você pode imaginar para que a gente possa ter um momento muito legal juntos, sentando juntos na mesa, comendo pipoca e conversando e colocando nossas vidas na presença de Deus. Um momento muito especial. Participe, faça desse momento um momento de comunhão também com outros aqui na Luterana Floripa. Nosso resumo financeiro desse mês de maio, você pode acompanhar aí as contribuições num total de R$ 75.223 e as despesas de R$ 76.363. Temos buscado equilibrar nossas contas e temos também assim desafiado a cada um daqueles que faz parte dessa comunidade a também participar com as suas contribuições. Você pode fazer isso por meio do Pix. O CNPJ da Luterana Floripa é a nossa chave Pix. Você pode fazer assim a sua oferta, sua contribuição, da forma que você achar melhor, no valor que você entender, aquele valor que Deus coloca no seu coração. E também pode ser feito aqui na secretaria com a Vanessa durante a semana. Fale com ela, converse pelo WhatsApp. Ok? E assim nós vamos chegando ao fim desse nosso tempo juntos. Graças a Deus que nos concede essa oportunidade de abrirmos juntos a palavra, meditarmos, que esse Deus te abençoe, que Ele faça brilhar o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te conduza na vida, para que eu e você possamos servir a Deus, servir aos outros, nas coisas mais simples, e na certeza de que na medida em que agimos e falamos a respeito da nossa fé, Deus faz o que nós sequer conseguimos imaginar.
As sementes germinam, germinam sim, a seu tempo. Deus te abençoe, abençoe tua família e até nosso próximo encontro.